E aí, tudo bom? Eu sou o Vitor. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre o nosso querido e amado Nintendo Switch. Esse carinha aqui que faz tanto sucesso entre os gamers que gostam de jogos, né, de games portáteis, mas que nem todo mundo tem ainda. Muita gente prefere emular, muita gente tem dúvidas de como emular, outras pessoas preferem simplesmente só ver vídeos sobre ele. Então, se você se encaixa nesse público, está no lugar certo. A gente vai falar aqui hoje sobre esse carinha, se vale a pena ainda ter um desse, né? Agora no segundo semestre de 2024, né? Ainda mais com indícios aí de um Switch 2 para ser lançado no ano que vem, né? E das vantagens e desvantagens do Nintendo Switch, beleza? Então, se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar aquele like também para esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Então, quero falar aqui um pouquinho hoje para vocês de o que eu acho, né, desse carinha aqui que é o meu Nintendo Switch OLED. Acho que eu ainda não trouxe esse cara aqui no canal, acho que eu trouxe ele em um vídeo só. E eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que eu acho dele, se vale a pena ainda ter um carinha desse, beleza, pessoal? Bom, primeiro ponto, né, para quem já conhece esse console, principalmente a versão OLED, né, ele tem essa telona aqui muito maior do que a versão V1 e V2, né? Só para vocês terem uma ideia, né, o outro Nintendo Switch é esse aqui. Bom, aumentei o brilho dele aqui só para vocês terem uma ideia da diferença entre os dois videogames, beleza? Olha a diferença do tamanho da tela entre os dois. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, se você for pegar um Nintendo Switch em 2024, vai nesse carinha aqui, tá, pessoal? Ele é muito melhor em tela e ele também é muito melhor em outros aspectos, como principalmente os alto-falantes dele, tá? Se vocês olharem aqui, a primeira versão do Nintendo Switch, ele tem duas saídas de alto-falante aqui embaixo, que são bem tímidas assim, né, por assim dizer, e, bom, são boas, né, são competentes, mas são bem simples, tá, pessoal? Agora, já nesse carinha aqui, a gente tem duas saídas mais robustas aqui de áudio aqui embaixo, ó. Vocês podem ver que o tamanho é consideravelmente maior e a saída, né, desse som, ela é muito mais capaz do que a primeira versão, tá, pessoal? Então, assim, ele acaba tendo um som mais encorpado quando você coloca ele, por exemplo, na mesa para você jogar. Agora, falando de outro ponto, né, de diferença entre os dois carinhas aqui, né, a gente tem essa partezinha aqui do Nintendo Switch, né, que é o apoio dele, né. Então, o V1 ele veio com esse apoiozinho bem básico aqui que muita gente já quebrou, inclusive. Eu, como nunca jogo com ele na mesa assim, acabei não tendo problemas com isso, mas conheço muita gente que já teve problema com isso, já vi muito problema aí na internet, né. Então, assim, realmente a Nintendo fez uma coisinha bem básica aqui nesse cara, né. A intenção dele era mais mesmo ser um multiuso, né. Então, beleza, cumpriu o que eles prometeram, mas na nova versão, né, eles melhoraram isso aqui, então eles colocaram uma carcaça até mais resistente aqui. Eu não sei se isso é um tipo de alumínio, mas o material é muito melhor, é muito mais premium, né. Claro, essa versão é mais cara, mas olha o tamanho, né, da basezinha que a gente tem aqui atrás. Pô, isso aqui é muito melhor e ela tem uma flexibilidade muito diferente, né. Você tem ângulos melhores para você apoiar o seu Nintendo Switch OLED onde você quiser, e inclusive a própria entradinha aqui para o cartão de memória ficar melhor protegida aqui, beleza, pessoal? Agora, se eu não me engano, aqui são saídas de áudio também, não tenho certeza, mas acho que isso aqui também ajuda o áudio a ficar muito melhor, né? Ele tem umas grelhazinhas aqui embaixo, acho que isso aqui ajuda, tá, pessoal? Não tenho certeza, como eu disse para vocês, mas enfim, no mais, né, essa versão aqui ela não tem aspectos muito superiores quando a gente compara ela à versão V1, né, ou V2, né, exceto, né, pela questão que eu comentei aí no vídeo que eu fiz sobre o Linux, né, rodando aqui no Nintendo Switch, que as versões V2 e do Switch OLED, elas possuem um clock mais capaz, né, quando a gente fala de overclock aí, para fazer emulação. Então,
falando de vantagens aqui do Switch OLED, ele tem todas essas quando a gente compara ele com o V1, né? A bateria dele também é maior e tudo mais. Além de que ele vem com uma dock e Joy-Cons muito mais bonitos quando você pega ele na versão branca, que é o meu caso, tá? No meu caso, os meus Joy-Cons estão guardados, porque eu uso esses dois aqui, né? Que são dessa marca aqui. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, essa marca Iine, né? E são Joy-Cons muito bons e que nunca me deram nenhum tipo de dor de cabeça aqui. Então vou abrir um joguinho aqui só para vocês terem uma ideia da qualidade da imagem, né, do Nintendo Switch OLED, enquanto a gente fala um pouquinho sobre ele. Bom pessoal, então abri aqui um Hogwarts Legacy, né, que querendo ou não é um jogo muito atual aí e que vale a pena a gente jogar aqui no Nintendo Switch. Claro, começando a falar de suas limitações, né, o Hogwarts Legacy aqui, por exemplo, ele tem algumas diferenças, né, quando a gente fala do jogo aqui no Switch versus a versão de PC e versão de consoles aí, né? Qual limitação é essa? O Switch ele não consegue lidar com o mundo aberto completo aqui do Hogwarts Legacy. Então assim, embora o jogo esteja, né, bem bonito aqui e até que bem otimizado no Nintendo Switch, a gente vai encontrar algumas limitações, como por exemplo, o game ele não é capaz de carregar de forma, como a gente pode dizer assim, o mundo aberto de forma mundo aberto, tá pessoal? Não sei se eu tô sabendo me expressar aqui, mas por exemplo, quando a gente sai daqui de Hogwarts, por exemplo, e entra em Hogsmeade, eu não sei se a gente vai conseguir ver aqui, se a gente consegue chegar lá para mostrar para vocês, mas ao invés de ele simplesmente fazer a transição, né, para dentro de Hogsmeade, ele vai dar uma tela de carregamento e em alguns outros momentos isso vai acontecer. Isso não é nada que vai impedir quem quer jogar aqui, mas tem um porém, tá pessoal? Isso acaba atrapalhando um pouco a imersão, né, do jogo, quando a gente fala, pô, é um jogo de mundo aberto e eu quero sair de um lugar e ir para o outro simplesmente sem loadings, né, sem load screen. Então isso realmente acontece, tá? Mas, assim, pô, a gente tá falando de um jogo aqui que acabou de lançar praticamente no PC, né, rodando aqui no nosso Nintendo Switch. Como vocês podem ver, a qualidade é absurda, né? Olha a tela desse console aqui, o tamanho da tela. A gente está vendo aqui alguns engasgos, né, na gameplay. Ele tá atualizadinho, tá pessoal? Tá até a última versão aqui. Então acredito que ainda tem oportunidade aí de otimizar um pouco mais o jogo. Mas aqui a gente também tá no mundo aberto, né? Então é um jogo pesado, como eu falei, né? E, cara, assim, dá pra brincar, dá pra jogar aqui legal. Quem tem vontade de jogar o Hogwarts Legacy aqui, por exemplo, e não tem um PC suficiente pra jogar, cara, pode pegar o jogo que vai rodar de boa, tá, pessoal? Se você não jogou no PC ainda, você não vai sentir diferença. No meu caso aqui, que eu jogo o Hogwarts Legacy no Steam Deck, aí sim, beleza, tem muita diferença, tanto nos gráficos quanto na performance, tá? Agora vamos falar aqui um pouco sobre valer a pena ou não o Nintendo Switch em 2024. Na minha opinião, pessoal, de verdade, assim, eu não acho que vale a pena no momento esperar o Nintendo Switch 2, ainda mais porque o preço do Switch está caindo consideravelmente, então eu vejo muita promoção aí de Nintendo Switch OLED por R$ 1.800, então assim, quem já está acostumado a investir em cartão micro SD, por exemplo, esse carinha aqui ele vem com 64 GB de memória, esqueci de falar quando eu comparei ele com o V1. E além disso, você investindo aí num cartãozinho de memória, você não vai ter problema nenhum com armazenamento nesse carinha. Então quando a gente compara isso aqui com o console, né, que às vezes você precisa investir aí em SSD e tudo mais, esse carinha também tem uma outra vantagem, né? Além de que ele é portátil, né? Então a gente consegue destacar os Joy-Cons, sair jogando com ele e além disso, né, a gente consegue docar ele aqui para jogar na televisão. Vou até mostrar para vocês como fica o Hogwarts Legacy aqui no monitor. Bom pessoal, agora vocês têm uma ideia aí de como fica o Nintendo Switch OLED aqui docado, né? E como fica a imagem dele no monitor também. Acho que tá dando para ter uma ideia assim de como ele fica aqui, né? De como é a qualidade, né, da gameplay aqui. Bom, a gente consegue ter uma
leve melhora na estabilidade quando a gente doca ele, mas nada que você fala assim, pô, é um game de console mesmo, tá competindo aí com Series S ou com PlayStation 4 ou PlayStation 5, mas, né, a gente tá falando de um console portátil, é um console da Nintendo que, pô, nunca tá, né, ali parelho ali às gerações atuais, né, sempre a gente tem uns downgrades gráficos quando a gente fala de Nintendo, então assim, beleza, dá pra jogar de boa, tranquilo, vocês podem ver aí, a imagem tá muito bonita. E, cara, na minha opinião, ainda vale muito a pena esse videogame, né, principalmente pela biblioteca que ele tem, né, de jogos exclusivos. Não tô falando de Pokémon, tá, pessoal? Porque Pokémon não foram as melhores coisas que foram lançadas aqui no Nintendo Switch nos últimos tempos, mas, pô, a biblioteca dele, quando a gente fala aí de Super Mario, quando a gente fala dos Zeldas que a gente tem nesse videogame, que são sensacionais, né? Com exceção do Skyward Sword, que já é meio que um relançamento aí de jogo, né? Não sei se é assim que fala, né? É um remaster. Gostaria de ver, por exemplo, o Wind Waker e o Twilight Princess aqui também, mas não sei se vai rolar tão cedo. A gente tem o Astral Chain, que é um jogo muito louco que só tem pro Nintendo Switch, por exemplo, e que é difícil de emular, né? E, cara, assim, só pelo Zelda Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, né, já vale muito a pena, né? São jogos que você consegue aí cerca de... No meu caso, eu joguei 300 horas do Breath of the Wild, é jogo pra caramba. A gente tem, além disso, Skyrim, né, que é um jogo antigo, mas que vale muito a pena ser jogado aqui. A gente tem The Witcher 3, que é um baita de um jogo também, que é enorme, tá, pessoal? E, além disso, a gente tem o Hogwarts Legacy. Se eu mostrar para vocês, por exemplo, da minha biblioteca aqui, que está instalada, né, de jogos instalados aqui no Switch OLED, cara, a gente tem Hogwarts Legacy, a gente tem o Monster Hunter Stories 2, que é um baita de um jogo também, além de Naruto, esse tipo de coisa. No Man's Sky também já está com a última atualização, né? A gente tem os Resident Evil aqui, como eu falei para vocês, tem o The Witcher 3, aqui eu tenho o Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom também. Então, assim, são ótimos jogos e que valem muito a pena no Nintendo Switch, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês como que é aquela transição da gente entrando aqui em Hogsmeade, ó. Ele aparece aqui uma mensagenzinha de entrar, então a gente segura aqui o Y e simplesmente ele vai dar a tela de loading. Bom, pessoal, novamente, então, falando aí se, né, concluindo, na verdade, o nosso vídeo, se vale a pena ou não um Switch OLED, né, em 2024, na minha opinião, tá, pessoal, vale muito a pena, tá? Como eu falei no meu vídeo anterior aí, falando de emulação, se você tiver grana para investir num Switch e num celular, por exemplo, pegue os dois. Não pense em pegar um celular para jogar Nintendo Switch, não vai valer a pena, a performance nunca vai ser igual, tá? Isso aqui é feito de forma otimizada, tudo é feito propriamente para ele, então pensem nisso na hora de investir em um aparelho, né? Principalmente no game portátil, né? E pensem que o Switch é um console que, assim, entre aspas, vai demorar ainda para morrer, né? Provavelmente a versão nova dele, né, se sair um Switch 2 em breve, deve sair lá para o segundo semestre de 2025, vai vir custando aí cerca de R$4.000, né? Ele vai ter um preço bem competitivo com relação aos PCs portáteis, como esse carinha aqui, que é o GPD Win 3. Esse aqui já está ultrapassado, mas Steam Deck, ROG Ally e tudo mais, ele vai vir para competir com isso, né? Mesmo provavelmente tendo um hardware inferior, mas vocês conhecem, Nintendo é Nintendo, virão com hardware provavelmente inferior, mas com jogos de peso, né, na biblioteca original deles, beleza? Então, na minha opinião, vale muito a pena. Se você tiver vontade de ter um Nintendo Switch, tenha, eu recomendo demais, é um game muito divertido, além de que dá para você jogar com a família. Se você tiver vários Joy-Cons, dá para você jogar várias coisas da biblioteca aqui numa galera, beleza, pessoal? Além de que dá para aproveitar um modo online também, embora seja caro, né, pagar o Nintendo Online, dá para você aproveitar se você curte aí fazer umas jogatinas online. Não é o meu caso, mas se você curtir, dá para fazer sim, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like, né? Se tiver alguma dúvida sobre o Nintendo Switch, pode deixar aqui nos comentários também. E é isso.
até o próximo vídeo. Valeu!